Olá, meu nome é Carla Alcântara, eu sou professora em Direito Previdenciário aqui na Inove e hoje nós vamos falar de análise de CNIS e RAC, que foi um documento que ficou muito em alta durante o período da RVT e que é essencial o CNIS para análise de uma aposentadoria e o RAC, além de ser um documento hábil para fazer as alterações ali necessárias no CNIS, ele não é um documento obrigatório, mas aí eu vou te explicar a importância mais para frente. Então, vão ser 3 blocos de em média de 20 minutos. E aí, nós vamos começar aqui falando da análise do CNIS e RAC. E aí, para quem está começando a atuação de direito previdenciário, a gente vai entender o que é o CNIS, e aí eu vou dar uma explicação mais simples e direta para depois a gente ir para o conteúdo um pouco mais denso e facilitar o entendimento. Então, vamos lá. O CNIS, ele é tipo um extrato bancário. Ele é um extrato de todas as informações e vínculos empregatícios que você teve ao longo da sua vida e que constam no sistema. Consta tudo? Não. Por que não consta tudo? Porque a gente tem um problema aí, principalmente vínculos muito antigos do sistema não ser tão informatizado, então você não ter essas informações de CNIS lá, as informações do vínculo lá, então vai ter que fazer uma comprovação, juntar documento e fazer a comprovação desse vínculo. Ou porque a empresa realmente, de fato, ali não é regular, ou a empresa às vezes fale e não coloca colocam as datas fins dos vínculos, ou o salário de contribuição está incorreto. Então, vários fatores acabam atrapalhando a veracidade e a fidedignidade desse documento. Então, é um documento essencial de utilização dentro do direito previdenciário, tá? Então, a gente vai começar a leitura, né? Eu sempre gosto de lendo artigos, comentando ali do artigo, às vezes trazendo um caso prático. Então, a gente vai começar aqui a IN 128, que é a Bíblia do INSS, antes era IN 77 de 2015, né? Muitos anos. E aí veio a IN 128, que substituiu a IN 77, e aí por mais que a lei sobreponha as instruções normativas ali na pirâmide de Kelsen, que todo mundo estuda, a pirâmide de Kelsen, a gente tem que entender que o órgão administrativo ele vai seguir a sua instrução normativa interna. Então, para a gente desconfigurar isso, muito provavelmente no judicial. Então, o que vai ajudar na nossa atuação é entender bem essa estrutura interna da autarquia, né, do INSS. Então, a gente vai pautar nossas aulas nessa atuação administrativa, até porque a análise de CNIS e RAC, ela importa para a atuação administrativa. E para a gente ir para o judicial, hoje, principalmente, hoje em dia, a gente tem que ter esse contorno muito bem definido, muito bem desenhado da análise administrativa e da atuação administrativa, para que isso se perfectibilize melhor. Então, vamos lá. Artigo 10 da IN. Os dados constantes do CNIS. Então, o que vai constar no CNIS? A atividade, vínculos, remunerações e contribuições. Então, no CNIS vão constar... Gente, o que eu fiz aqui? Fiz alguma coisa. Aí, voltou. Cliquei errado. Vão constar essas informações aqui no seu CNIS. E aí aqui vem essa informação, que valem a qualquer tempo como prova de filiação à Previdência Social, tempo de contribuição e salários de contribuição. Então, eles falam que o CNIS é uma prova plena de comprovação do seu tempo de contribuição dos seus vínculos junto ao INSS. Isso é uma prejudicial, sabe por quê? Não é estável para o segurado, é estável para o INSS, porque o INSS pode fazer alteração a qualquer tempo do CNIS, que a gente vai ver mais para frente. Então, ele é um documento extremamente instável. Então, o que a gente orienta o nosso cliente e que a gente tem que se basear na comprovação também, por conta das prejudiciais anteriormente faladas, num bom conjunto probatório. Então, a gente tem que focar nisso. Aí aqui o artigo 11 da IN 128.
o INSS poderá solicitar ao filiado a apresentação de documentos comprobatórios. Então tá, ele é prova plena? É, mas eu posso pedir prova? Pode, principalmente hoje em dia com os indicadores de CNIS, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que torna cada vez mais frágil a sua anotação de vínculo dentro do sistema do INSS. Quando não constar informações relativas a dados cadastrais, todas as informações tiver alguma irregularidade, alguma divergência, bem retinho, né? Ficou bem certinho. Alguma divergência, esse vai ser o mecanismo que o INSS vai adotar, uma comprovação documental, tá? Somente serão solicitados ao filiado documentos expedidos por órgãos públicos ou certidões, quando não possível sua obtenção diretamente pelo órgão. Qual é a regra? Órgão, entidade, pelos dados cadastrais. A regra é que o INSS tem que fazer essa busca ativa pelo vínculo. Faz? Não. Então, você se precavém, tá? Então, o INSS, quando ele vai diligenciar, ele não pode falar para você assim, peça para o contador do empregador documento tal. Não, é documento oficial, carteira de trabalho. Carteira de trabalho é oficial. Te impede de juntar? Não. Te impede de fazer essa base? Não. Então, olhem essa documentação no sentido mais amplo. Por que a gente está falando de documentação aqui de um modo bem simples? Por conta que ela baseia o CNIS e depois o RAC, que o RAC é uma alteração de CNIS, tá? E aí, toda vez que você olhar um CNIS, se você olhar no rodapé, vai ter esse print aqui, ó, que ele fala que a qualquer momento as informações vão poder ser alteradas desse CNIS, o que torna ele instável. Então, a presunção de veracidade é frágil, porque muitas das vezes essa presunção de veracidade do CNIS é utilizada pró-autarquia, não pró-segurado, tá? Outra coisa que a gente tem que se atentar bem, as condições da CTPS. Então, quando a gente vai juntar uma CTPS, a gente tem que ter essas documentações fáceis, boas, então ela dificulta ali sua comprovação e ela pode ser baseada com outros documentos importantes, não só pela CTPS, o que torna o CNIS instável. Entretanto, se hoje você pegar um cliente que não tiver nenhum indicador de pendência, nenhuma anotação, nada, e ele pedir aposentadoria, vai ser concedido, né? Vai ser concedido ali automaticamente pela análise dos documentos do sistema. Mas a gente corre o risco de um vínculo que não esteja na carteira de trabalho, não esteja no CNIS e prejudique o seu cliente. Então, você entendendo esse lhame aí fino entre o acesso às informações e a fidedignidade dessas informações, você às vezes consegue aumentar o seu alcance, fechamento de contrato com o cliente que acha que a atuação é ineficaz, não é essencial. Você mostrar para ele, olha, você hoje solicitando INSS, provavelmente sua aposentadoria no valor X. Comigo, provavelmente, a gente analisando todo o caso e fazendo uma comprovação correta, seu valor de benefício pode ser Y, né? Então, eu te ajudar ali na sua argumentação. E aí, anteriormente, eu tinha falado dos indicadores de pendência. O que são os indicadores de pendência que veio agora com a IN, com toda essa reforma, com tudo isso que teve? Indicadores de pendência estão intimamente ligados com esse artigo 11, que fala de qualquer possibilidade de que aquele vínculo não seja um vínculo existente, correto e regular, aquele vínculo ele vai dar uma bloqueada. Tá? O indicador de pendência é ruim? Não em toda sua integralidade, porque antes a gente ia na sorte, tinha que descobrir depois, comprovar depois o que estava errado ou não, ou presumir o erro. Hoje a gente consegue saber o que está de errado e esse indicador de pendência vai ajudar a gente a fazer uma boa comprovação já logo de início, né? Mas às vezes a gente tem um problema, a empresa sumiu, o cliente não tem documento, ele pode ter um vínculo ali perdido. E às vezes, se a empresa demorar um pouco para lançar o vínculo, já dá lá uma extemporaneidade. Tem uma dificuldade com essa palavra, gente. Então,
É um tópico que você tem que estudar hoje quando vai atuar em INSS na parte administrativa? Sim, porque ela vai te ajudar na sua argumentação, na sua comprovação ali no sistema. Então, aqui uma breve explicação, né, do que são os indicadores de pendência. E os indicadores de pendência têm três tipos. O primeiro tipo, indicador de pendência pura e simples, que é quando possui alguma pendência, sendo necessária atualização no portal do CNIS, para que ocorra a sua liberação e utilização pelos sistemas do benefício, geralmente informado com a sigla P. O que a gente tem de exemplo? Ixi, gente, olha que doida. Achei que era escrever aqui. Um indicador muito que a gente pode utilizar muito é o indicador PEXT, que é pendência extemporânea. E aí o que significa? Você tem um vínculo que foi lançado depois, que não foi lançado dentro da data prevista e que por isso não se valida, porque ele não entrou na época contemporânea ao vínculo. Então, estou trabalhando, tenho inscrição, lançamento de salários, Acontece, por exemplo, quando o trabalhador trabalha sem registro e tem que entrar com uma reclamatória trabalhista, em sentença, tal, consegue reconhecimento do vínculo, e aí o empregador vai lá e anota a CTPS do cliente, a carteira de trabalho do cliente, nem que seja digital. Pois bem, quando chega nesse momento, vai constar lá o indicador de pendência, você vai ter que comprovar aquele vínculo de qualquer modo, tá bom? E é aqui o exemplo, né, que vocês podem verificar. O indicador de pendência 2, que é o indicador de alerta, né? Então, identifica a informação como aplicação de alerta, podendo ou não ser exigida uma demanda pelo INSS. A gente tem um exemplo, o IEAM. IEAM são pessoas que trabalham expostas a agente nocivo. Então, a empresa ela tem que fazer um recolhimento um pouquinho maior para compensar isso, porque muito provavelmente aquela pessoa vai aposentar antes. Todas fazem? Não. Mas as que fazem, a gente tem exemplo, a CPTM, ela faz o recolhimento e lá consta IAM. É garantido que você tem IAM, que você tem reconhecimento de tempo especial? Não. Você vai ter que fazer comprovação? Sim. Mas ela já é um indicador de que alguma coisa consta ali. Bom, e o terceiro indicador de pendência, que é o mais fácil de todos, que ele indica que em algum momento o INSS, um servidor do INSS já fez aquele reconhecimento daquele vínculo, então já tem um acerto, ele pode ser considerado. E o que é bom, porque muitas das vezes a gente não tem problema aí quando é nessas situações do INSS voltar atrás, porque já teve alguém que verificou e tudo mais, tá bom? E então ele deixa aquele vínculo mais estável. E aí a gente passa para uma análise prática de um CNIS muito interessante. Eu peguei o CNIS da minha mãe, então não tem problema a gente fazer essa análise. E aí eu vou colocar aqui para a gente verificar. Esse é um CNIS. Eu vou mostrar para vocês como que eu verifico. Faço essa análise e todos os detalhes aqui para quando você vê um pela primeira vez ou olhar novamente, você consiga olhar com mais profundeza todas as informações. Então, você vê que é um vínculo um pouco antigo, né? Então, você tem vínculo aqui de 77, de 81. Verificamos que o de 77 a gente não tem as remunerações, vínculos mais antigos não tem. E se for antes de julho de 94, o INSS nem inclui, né? Então, o que motivou muitas ações, muitos pedidos para a inclusão desses salários de contribuição por conta das orientações que saíram no FONAGEF de que a sentença judicial de RVT sairia esse reconhecimento, mas que o CNIS tinha que estar regular para fazer o cálculo, que a justiça não ia promover essa inclusão, caso não houvesse pretensão resistida do INSS, né? Então, hoje em dia a gente tem uma questão aí envolvendo ainda RVT, tem alguns pontos de discussão, revisão da vida toda, né? Não sei se eu falei em algum momento que significa RVT. Então, pedia-se muito essa inclusão.
tá? Então, a gente tem desses dois vínculos antigos. Antes, não muito tempo atrás, não tinha nem essa matrícula do trabalhador. Isso aqui é para facilitar, se precisar fazer alguma diligência junto à empresa, você ter esses dados. Então, a empresa incluir. Aqui, sempre vai informar a última remuneração. Nem sempre essa última remuneração vai coincidir com a data fim, porque às vezes a empresa não faz os repasses. Então você vai ter uma última remuneração, às vezes uma data fim diferente, ou às vezes não vai constar a data fim, só a última remuneração. Se eu não comprovo o fim desse vínculo, vai ser considerado o fim do vínculo o mês da última remuneração. Então teve remuneração em março de 86 nesse caso, seria considerado janeiro, fevereiro, março, 31 de março, tá bom? Aqui aquele indicador que eu falei, aquele informativo, né, que eu falei para vocês, que fala que pode rever a qualquer tempo as informações, e aqui sempre vai ter a indicação do INSS. Aí você pode me falar assim, ó, a indicação dos dados do cliente. Você pode me falar assim, ué, mas o NIT está diferente do que me foi informado, né? Esse NIT aqui, essa informação aqui, ó. Que é o NIT, PIS, também conhecido como número de PIS. O que acontece? Antigamente a gente não tinha sistema unificado, então a pessoa entrava na empresa, abriu um PIS. A pessoa ia no SUS, abriu um PIS. E a pessoa era cheia de PIS. Se eu mostrar para vocês o cadastro da minha mãe, ela tem 4 PIS. Número de PIS, 4 números de NIT. Aqui vai constar só o principal. Aí, às vezes, você olha assim, o CNIS a cliente não tem nenhum vínculo, nenhum nada. Isso era carteira de trabalho. O PIS que tem ali é um PIS que não está vinculado ao INSS do cliente. Aí você faz um elo de NIT, que chama, e faz essa comprovação. Ó, esse número de PIS, esse número de NIT é dessa cliente, não consta no CNIS dela. A tela aparece tudo. É como um passe de mágica, tá? E outra coisa, você vê que aqui ó, tem um indicador. Achei que estava no quadrado. Ainda tem uma dificuldade com esse sistema. Então, aqui, ó. Aqui tem um indicador. Esse indicador embaixo é indicador do vínculo. Quando a gente tiver um indicador aqui nessa coluna, o indicador é exclusivamente da remuneração. Uma remuneração, ela pode ter um indicador. O vínculo inteiro pode ter um indicador. Você quer ver um exemplo? Hoje em dia, para reconhecer aquele mês como mês contribuído, a contribuição tem que ser superior a um salário mínimo, senão o empregador ele vai ter que complementar. Então, quando for assim, vai estar aqui, ó, escrito PREC menor min, que é esse salário está abaixo do salário mínimo. Então, não vai ser reconhecido aquele mês, mas o vínculo tá ok, entendeu? Vamos pro próximo. Deixa eu ler isso aqui. Ai, veio pro lugar errado esse aqui. Só um minutinho. Depois eu ajusto. Bom, aí aqui outra página. Aqui sempre vai ter a quantidade de páginas e o dia que a gente tirou esse CNIS. Em todas as páginas, aquele indicador aqui, ó. Aquela informação do CNIS. Então, aqui a gente tem outro vínculo. Aqui houve um ano de vínculo. Somente um recolhimento. Mas o recolhimento foi do último mês, então validaria aqui, ó, última remuneração, tá? E aqui tem as informações da empresa, as informações do CNPJ. E aí eu vou para a próxima página. Bom, como que eu faço quando a gente tem todas essas informações aqui, ó, de remunerações, e a gente quer verificar a regularidade de todos os meses? Eu costumo separar em colunas, porque vai facilitar melhor a gente olhar essas remunerações mês a mês. Então, a gente vai olhar por colunas. Como que eu faço? Pego aqui, ó. Cadê meu seta, Jesus? Aqui. Pego coluna 1, coluna 2, coluna 3.
Normalmente, quando a gente não tem o vínculo de cooperativa, porque cooperativa vai ser linhas retas mesmo, quando o vínculo é assim, o vínculo é dividido nessas três colunas, tá? Antes ficava mais fácil, porque não tem esses indicadores, e pode ser que quando você tirar o quinis tenha alguma alteração, porque ele vai mudando o layout um pouquinho de tempo em tempo, mas o conteúdo sempre vai ser o mesmo. Então, como eu faço? Eu pego aqui essa linha, ó, de 3 em 3 linhas aqui. Peguei de 3 em 3 linhas, vai ter junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, ela sempre vai estar agrupada de 3 em 3 linhas com 3 colunas, que vai dar o período do ano. Então, se você vir com uma régua para facilitar, você vai conseguir ver essas colunas de modo linear. Então, você não vai ter uma confusão de ver todo esse sistema, tá? Assim, eu entendo que fica mais fácil essa análise. Eu vou fechar esse bloco e no próximo bloco a gente continua as análises.